Vasco bate tabu que durava desde 1988, no mês de setembro. Vamos falar também sobre Paulinho, que segundo a gente soube hoje, a galera da Atenção Vascaína nos trouxe, estava com virose e jogou no sacrifício. Vamos falar também sobre Puma Rodrigues. O que será que rolou com o jogador, hein? Você vai entender por que eu tô falando sobre isso. Vamos falar sobre o jogo contra a equipe do Santos. Ingressos, olha, só destinaram 500 ingressos para a torcida do Vasco. Tem uma explicação, mas complicada, hein? Também vamos falar sobre a transmissão do jogo e, obviamente, vamos falar sobre Felipe Maestro. O Vasco mandou um presente para o nosso maestro Felipe. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta-Léo Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta-Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer ter você junto com a gente. Galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos trazer informações do Gigante da Colina. Primeiro, vou falar sobre o jogo Vasco e Santos rapidamente. O jogo terá transmissão da Globo, viu, gente? Confirmado hoje, vai pra Globo aí. Boa parte da rede terá esse jogo, né? Minas ficará com o jogo, se eu não me engano, é do Atlético Paranaense. Mas, enfim, a Globo transmitirá para uma boa parte da rede. Assim que a gente tiver a informação completa, né? Com aquele mapinha e tudo mais, a gente traz aqui para vocês qual será os estados que irão transmitir esse jogo do Vasco. Mas, de antemão, já dizemos aí que a equipe do Vasco contra o Santos terá transmissão da Rede Globo. Meus amigos, jogo na Rede Globo, jogo de TV aberta. Já não acontece há um tempinho, né? Como foi o jogo do primeiro turno, né? Que também foi em TV aberto. O que sabemos é o seguinte, que Minas vai passar Cruzeiro e América, Paraná vai ficar com um clássico entre Coritiba e Atlético Paranaense. E aí, a gente traz para vocês quais serão as outras praças que irão receber esse jogo. Para o jogo contra o Santos, a gente falou que seriam 1.100, né, ingressos. Pois, nesta quarta-feira, terão os ingressos abertos, já que a torcida do Santos já comprou todos os seus ingressos. Para a torcida do Vasco, só 500 ingressos. O Vasco explicou que é por uma situação da polícia, né? A polícia aqui chegou e falou, olha, vamos determinar aí que só 500 ingressos sejam vendidos para a torcida do Vasco. 1.100 eu já chamo pouco. 500? Meu Deus do céu. Mas enfim, né? Tomara que esses 500 sejam os caras que vão fazer a festa, né? Como foi no ano de 2017, quando os vascaínos fizeram a festa lá na Vila Belmiro. E isso aconteça novamente, é o que a gente espera. Para esse jogo, o Vasco continua com 3 pendurados, com 4 pendurados, né? Puma Rodrigues, o próprio Paulinho Praxedes e o Léo Jardim. No banco aí vai ter o Jair pendurado, tá pendurado ainda, o Figueiredo, o próprio Matheus Carvalho e o Ryan, que não vem sendo aproveitado, são os pendurados do Vasco. Porém, uma situação chamou a atenção e pouca gente está falando sobre isso. No jogo contra a equipe do América, o Pumita Rodrigues reclamou, depois de uma dividida, uma bola no alto, ele cai com a perna um pouco mais esticada, e ele faz esse gesto, ó, assim, como se tivesse estirado, rasgado alguma coisa. Logo após ele sai, dá lugar ao Marlon Gomes. O Vasco não divulgou nada, Pumita também postou foto nem nada, pode ser que tenha sido alguma coisa somente de jogo, mas vamos ficar atento a essa situação, que pode ser que Pumita possa até desfalcar. Não sei o que aconteceu, se foi somente algo casual, porque se tivesse algum problema o Vasco falaria. Mas como o Vasco volta a treinar nessa quarta-feira, a gente pode saber o que aconteceu com o Pumita. Paulinho, Atenção Vascaína nos trouxe a informação há pouco que o jogador jogou com uma situação de virose e poderia ser com dores no corpo e tudo mais, e que poderia ser que o jogador ficasse até fora, mas o Paulinho fez questão de atuar, inclusive foi o cara que jogou, fez o passe para o Jair fazer o gol, mas segundo a galera da Atenção Vascaínos, o jogador teve um quadro de virose
e poderia até ter ficado de fora da partida contra o América, mas pediu para jogar. Por isso até pode ter sido que o rendimento do Paulinho não foi tão bem, né? Apesar da marcação do América, teve esse problema, mas o jogador pediu para jogar o tempo inteiro, segundo a galera da Atenção Vascaínos. Duas coisas me chamaram a atenção nos bastidores que saíram agora há pouco do Vasco. Primeiro, Ramon Dias. Apesar de falar que comemorando a vitória e tudo mais, puxou a orelha dos jogadores, disse que quer que o Vasco atue melhor. Assim como ele já tinha dito na sua entrevista coletiva que queria que o Vasco jogasse melhor. Outra é o Léo, que disse que não quer voltar para a zona de rebaixamento, que todos que estão ali há um pouquinho mais de tempo sabem disso. E ele falou o seguinte: eu não quero mais voltar para aquele lugar. E para isso acontecer, amanhã a gente tem que estar com a mesma mentalidade. Acabou, saímos, mas agora é outro campeonato. Foi o que o Léo falou, né? Que disse que todo mundo sabe, quem tá lá desde o começo, quanto o Vasco lutou, quanto perseverou. E ele teve uma das melhores sensações da sua vida. Mas o Ramon Dias conseguiu um feito importante. A galera da Estúdio Vasco trouxe essa informação, inclusive eu anotei aqui para não esquecer, que o Vasco teve o melhor mês de setembro desde 1988. Segundo a Estúdio Vasco, naquele ano, o Vasco venceu as 5 partidas do mês. O Vasco, nesse mês de setembro, teve 4 partidas, ganhou 3, empatou 1. Então, o Vasco conseguiu fazer um dos melhores meses de setembro. Agosto também foi muito bom para o Vasco. E o Ramon Dias conseguiu quebrar um tabu. Inclusive um tabu também que o Vasco não vencia há muito tempo o América lá em Minas. Então você vê a importância que é ter o Ramon Dias como o comandante da nau vascaína, né? O cara tá fazendo muito bem ao Vasco. O Vasco que chegou ao Rio nesta nessa quarta-feira começa os treinos novamente, visando o jogo contra o Santos. Lá em Santos, né? O Vasco treina nesta quarta, quinta, sexta, sábado viaja para Santos, onde enfrenta o Santos às 16 horas no Urbano Caldeira, se eu não me engano, o nome do estádio da Vila Belmiro. E para encerrar esse vídeo, falar algo que o Vasco hoje fez aí para um dos nossos ídolos. Você está vendo aí na sua tela, o nosso querido Felipe Maestro foi presenteado pelo Vasco com a camisa 3, inclusive ele falou aí, obrigado Vasco da Gama pela camisa, ficou linda, e colocaram o número 6 e o nome do Felipe na camisa, né? Isso que eu digo, o Vasco tem que sempre poder agradar aqueles que deram a gente dentro de campo, títulos, respeito e tudo mais, como a gente sempre precisa de jogadores assim. E o nosso querido Felipe, que deve sair na chapa do Pedrinho, conquistou aí essa camisa muito bonita, que eu também quero a minha, mas tá difícil de achar, meu irmão. Ninguém acha essas camisas aí, tá? A galera comprou em peso, mas a gente vai achar. Daqui para o final do ano aí a gente vai conseguir essa camisa 3 do Vasco. Então é isso, gente. Muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Até a próxima. Saudações vascaínas. E valeu!